para pegar o nome todo. Tá filmando, né? Olá, meus amigos. Boa noite, tudo bem? Boa tarde ou bom dia, a depender qual cidade ou país que você se encontre agora, a depender da localidade. Eu quero falar de 5 nomes pejorativos que você não deve de maneira nenhuma deixar que alguém te chame: crioulo, mulato, moreno, ordinário e gajinho. Vamos saber aqui o significado desses 5 nomes pejorativos. Às vezes a pessoa chama alguém de pele escura de mulato, ou de moreno, ou crioulo, porque não sabe também o significado. Tem essa contrapartida também. Então aqui, esse pejorativo crioulo, é desagradável alguém usar esse pejorativo para outro ser humano. Porque o ser humano, ele merece ser respeitado, tanto de cor clara como de cor negra. Deve ser respeitado e deve-se respeitar um para com o outro. E também é desfavorável alguém chamar alguém de mulato, moreno, ou crioulo, ordinário ou gajinho. Vamos lá entender o significado desses nomes. O significado da palavra crioulo era os negros nascidos na América. Qualquer homem negro ou mulher negra nascido na América, no estado da Europa, essas pessoas, pertencia também famílias de cor clara, ou seja, de homens e mulheres brancas. Então, nascido em casa de pessoas brancas, tá? Os crioulo ou crioulo, a frase crioulo, é um dialeto falado pelos habitantes da antiga colônia europeia na América, de pais negros e mães negras. Ou seja, se nascesse uma criança de cor negra e o pai fosse negro e a mãe branca, então eles tinham esse pejorativo de chamar de crioulo. Mas esse nome não é bem favorável o ser humano chamar, porque é sinônimo de diminutivo. Então eu estou te explicando para você que não deve você aceitar alguém te chamar de crioulo, moreno e nem de mulato ou ordinário ou gajinho. Vamos lá para o significado. Homens negros e mulheres negras que eram nascidos na Europa era chamado de crioulos. A Europa, os europeus, na América, tinha os primeiros escravos. Historicamente, como eu sou um professor de história, eu te provo isso, que estudou história sabe muito bem. Os primeiros escravos foram os homens brancos, não foram os negros. Depois, eles trouxeram os negros da África para prestar serviço no Brasil. Vou te dizer aqui o ano que aconteceu isso. Esse nome crioulo tem 3 significados também: brancos nascidos fora da Europa, e negros escravos, negros mestiço, que vamos saber aqui esse significado. Vamos lá. Os negros escravos, negros mestiço, o que significa isso? Negro mestiço são descendentes de 2 ou mais raças diferentes. Era chamado de negros mestiço. Negros escravos, porque pegaram os negros da África, trouxeram para o Brasil no ano de 1850 para tirar os homens, claro, que chamam de branco, que era escravo na época, e substituíram com os negros e foram ali escravo. E isso virou uma fonte lucrosa para os homens brancos. Era uma fonte lucrosa se vender pessoas nessa época, e eles vendiam os negros. Então o significado dos negros escravos, eles vieram para o Brasil através do mercantíssimo ou mercado negro, tá? Os negros africanos que vinha substituir os nativos, ou seja, os homens brancos, na produção
canavieira, ou seja, no corte de cana. Os brancos eram escravos e os negros veio substituir no ano de 1850. Os primeiros escravos foram os brancos, os homens brancos. Então, quando alguém te chama de crioulo, mulato, moreno, ordinário ou gajim, está agindo com ato de diminutivo. Não aceite esse pejorativo, tá certo? Vamos lá. O significado da palavra ordinário tem dois significados. Ordinário significa pessoas habituadas, frequente àquele lugar. Bom, significado até bom, né? Mas vem agora o mais escuro e obscuro. O segundo significado é mau caráter, mal educado. Quando alguém te chama de ordinário, está te chamando de mau caráter e mal educado. Gajim, a palavra gajim é mulher extravagante, pessoas estranhas. Entre quem mais usa esse pejorativo são os ciganos, que chama qualquer pessoa de gajim quando ele não vai com a fisionomia de alguém. Então não deixe ninguém te chamar. Moreno é objetos, cortilheira de pedra. Pedras são fragmentos de rocha. Então, objetos não é ser pensante. Primeiro, já não é um ser. Objeto não pensa, objeto não tem raciocínio, objeto também não é um ser que pode discernir a direita com a esquerda. Então, não deixe ninguém te chamar de moreno, porque quando te chama de moreno, está ali diminuindo, está usando de uma frase diminutiva, moreno. Então você não é moreno, você merece respeito. O ser humano, de branco a negro, merece respeito e todos devem respeitar uns aos outros. Mulato significa nascido de mãe branca também, ou pai negro, na França. Isso acontece lá na França, tá certo? Que tem cor escura, os espanhóis chamavam de mulato. Tanto os franceses como os espanhóis chamavam de mulato. Então, mulato também tem um significado obscuro, quer dizer escravo. Pessoa de cor escura que nasceu para ser escravo. Então, não deixe ninguém te chamar de mulato. Moreno, eu já acabei de explicar que é objeto, é ser, ou seja, não é um ser, é objeto. Objeto não é ser. Objeto não tem pensamento. Objeto não sabe discernir. Objeto não sabe pensar porque é objeto, não tem condições dele nem se locomover. Objeto é movido por mão humana. Então não deixe ninguém te chamar desses três nomes, ou seja, desses 5 nomes: crioulo, mulato, moreno, ordinário e gajim. Vá com educação, com humildade, e peça àquela pessoa que ela procure mudar o adjetivo, como se pronunciar com sua pessoa. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.